Meu corpo inteiro ficou paralisado. O ar ao meu redor parecia mais denso, pesado, como se algo invisível estivesse me pressionando. Minha mente gritava para eu sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. A mulher continuava parada, imóvel. O véu encardia cobria seu rosto, mas eu sentia seu olhar perfurando minha alma. A praça inteira parecia ter mergulhado num silêncio sepulcral. Sem vento, sem grilos, sem o barulho distante dos carros. Nada, apenas o som da minha própria respiração descompassada. Meu filho, tem uma esmola, uma comida, qualquer coisa. A voz dela era errada. Não parecia vir só da boca, mas de todos os lados ao mesmo tempo, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Meu peito subia e descia rápido, minhas mãos tremiam. Eu precisava fazer algo, dizer algo, mas a coragem que eu tinha antes de chegar ali tinha se evaporado. Respirei fundo, tentando me recompor. É só uma mendiga. É só uma mendiga. Pensei. Apertei os punhos e, com a voz mais firme que consegui, respondi: "Oh, minha senhora, vá trabalhar. Deixa de história." Silêncio. Ela não se moveu. O véu dela ondulava levemente, como se houvesse uma brisa, mas eu não sentia vento nenhum. Foi aí que notei. O véu estava balançando, mas o resto dela não. Minha boca secou. Um calafrio rastejou pela minha espinha. Dei um passo para trás, sentindo meu corpo gritar de medo. Foi quando ouvi um riso baixo. Baixo, rouco e vindo de todos os lados. O vento soprou de repente, derrubando algumas caixas vazias ao meu redor, com estrondos secos. Meu coração disparou. Poste piscou. E então ela não estava mais ali. O grito ficou preso na minha garganta. Meu corpo inteiro se arrepiou. Minha moto. Eu precisava sair dali. Girei nos calcanhares e corri. Mas não cheguei longe. Uma mão gelada agarrou meu pulso com uma força impossível. Virei o rosto e vi a mulher de perto pela primeira vez. O véu havia caído. O que estava por baixo dele não era um rosto humano. Os olhos eram buracos fundos e escuros. A pele parecia seca, esticada sobre o osso. A boca estava entreaberta, revelando dentes podres e um sorriso que não era deste mundo. "Não vai me ajudar, meu filho", sussurrou ela. E dessa vez, a voz parecia vir de dentro do meu próprio peito. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Meu corpo inteiro gelou, os músculos travados como se eu estivesse preso em algum pesadelo. O homem que antes aparecera na praça ainda estava ali, mas agora parecia tão aterrorizado quanto eu. Seus olhos estavam arregalados e ele segurava o pedaço de cano com as mãos trêmulas. "Solta ele, desgraça!" gritou o estranho, avançando. A criatura virou a cabeça de um jeito antinatural, encarando-o com um olhar vazio. O ar pareceu ficar mais pesado. O homem hesitou, mas então, num impulso desesperado, ergueu o cano e o lançou contra ela. O poste piscou mais uma vez. E, quando a luz voltou, ela sumiu novamente. Meu braço foi solto. Cambaleei para trás, puxando o ar como se tivesse acabado de emergir debaixo d'água. O estranho também respirava pesadamente, olhando ao redor, tentando encontrar a coisa que acabara de desaparecer. "Cara, que merda foi essa?" ele murmurou, ainda segurando o cano como se sua vida dependesse disso. Eu não tinha resposta. Tudo que eu sabia era que precisávamos sair dali, agora. Corri até minha moto como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Meu coração martelava tão forte que mal conseguia respirar. Minhas mãos tremiam quando puxei a chave do bolso e a enfiei na ignição. Vai, 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 murmurei, tentando ligar o motor. Girei a chave. Nada. Tentei de novo. Nada. Meus dedos estavam suados. O medo explodia dentro de mim e uma parte do meu cérebro gritava que eu não deveria olhar para trás. Não olha, não olha. Mas eu olhei e me arrependi no mesmo instante. Ela estava lá. A Pidonha agora estava muito mais perto, parada ao lado de uma barraca virada.
O véu dela ainda cobria o rosto, mas agora seu corpo tremia levemente, como se estivesse rindo baixinho. O vento parou. O poste piscou de novo, e então se moveu, mas não andou. Ela simplesmente ficou mais próxima. Num instante, estava a vários metros de distância. No outro, estava quase ao lado da minha moto. Um som estranho escapou da minha garganta, uma mistura de suspiro e gemido de puro terror. Girei a chave freneticamente. Funciona, desgraça. O motor tossiu, engasgou e morreu. O riso fraco dela ficou mais alto. Um som baixo, rouco, quase dentro do meu ouvido. Meu peito travou. Uma sensação sufocante me envolveu. O ar ficou pesado, como se eu estivesse sendo sugado para dentro de um buraco. Minhas costas gelaram. Eu sabia que ela estava bem atrás de mim. E então, algo tocou meu ombro. Soltei um grito e me virei num impulso, o coração disparado. Mas não havia ninguém. Apenas a escuridão e o silêncio esmagador da praça. O riso cessou. Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. O suor escorria pela minha testa quando ouvi um barulho estranho vindo das barracas. Ao lado, um choro baixo, quase infantil. Meus olhos buscaram desesperadamente pela origem do som. E então vi algo que fez meu sangue gelar ainda mais. Entre duas bancas derrubadas, uma sombra menor se movia. Uma figura pequena, mirrada, que parecia uma criança. Mas algo estava errado. Seus movimentos eram erráticos, contorcidos, como se estivesse quebrada por dentro. Minha respiração ficou presa no peito. Eu sabia que não estava sozinho. A Pidonha não era a única coisa naquela praça. O choro virou um lamento fraco. E então a coisa começou a se arrastar na minha direção. Um arrepio congelante subiu pela minha espinha no instante em que senti os dedos dela no meu ombro. Não era um toque normal. Era frio, seco, leve. Mas ao mesmo tempo, parecia que cada dedo dela tinha o peso de 1000 mãos invisíveis. Minha pele queimou de um jeito estranho, como se o lugar onde ela me tocou estivesse sendo marcado. Um zumbido irritante preencheu meus ouvidos, abafando todos os outros sons. Meu peito ficou pesado, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. O riso dela continuava, baixo, rouco, perto demais. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada. Minha boca abria e fechava sem som algum. Minha respiração ficou curta, desesperada. Eu precisava sair dali. Com todas as forças que me restavam, eu empurrei o guidão da moto e tentei me jogar para o lado. Mas meu corpo não respondeu. Meus músculos estavam rígidos. Eu não conseguia me mover. Foi então que ela falou de novo, dessa vez bem no meu ouvido. Meu filho, você negou meu pedido. A voz dela não era só uma voz. Era um sussurro que se arrastava dentro da minha cabeça, como unhas passando em vidro. De repente, a temperatura ao meu redor despencou. Meus dentes bateram de frio. Uma pressão invisível apertou meu peito, me sufocando, me esmagando. Eu estava preso. Minha visão ficou turva, como se algo estivesse drenando minha energia. Eu ia desmaiar. Então, num último surto de desespero, gritei com tudo que tinha. Me solta! E então, o poste explodiu. Um clarão ofuscante iluminou tudo por uma fração de segundo, seguido de um estalo ensurdecedor. Vidro voou pelo chão. O clarão foi tão forte que cobriu tudo ao redor. Quando a escuridão voltou, a Pidonha não estava mais lá. O peso saiu do meu corpo de repente e eu caí no chão, ofegante. Me arrastei para longe da moto tentando recuperar o fôlego. Mas uma coisa estava errada. Algo ainda estava me observando. E então, eu ouvi passos novamente. Dessa vez não eram apenas dela. Mais de uma presença se movia nas sombras da praça. Sons arrastados, como se pés descalços raspassem o chão.
Murmúrios surgiam entre as barracas, vozes distantes e sussurradas se misturando ao vento gelado. O medo voltou a crescer dentro de mim, um pânico sufocante. Com os dedos trêmulos, me forcei a levantar. Olhei ao redor, mas a escuridão parecia mais densa, como se algo estivesse escondido nela. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Então, uma figura surgiu entre as barracas, baixa, encurvada, com roupas esfarrapadas e um olhar vazio. Atrás dela, outra, e mais outra. Eram mais como ela. As pidonhas não estavam sozinhas. Meu peito apertou. O desespero cresceu. Minhas pernas ameaçaram falhar, mas eu não podia ficar ali. Num movimento desesperado, tentei ligar a moto novamente. Meus dedos estavam tão suados que quase deixei a chave cair. Girei com força, rezando para que funcionasse. O motor engasgou, os passos se aproximaram, o motor tossiu. As sombras cresceram ao meu redor. E então, a moto pegou.